Olá, aqui é Gabriel Antunes e seja bem-vindo a este canal maravilhoso onde a gente fala sobre empreendedorismo, tecnologia e diversos outros temas. E eu queria pedir primeiramente desculpa aos que me acompanharam. Eu fiquei esses 3 meses últimos sem gravar vídeo, sem conseguir gravar vídeo. Eu simplesmente não consegui arranjar tempo, mas agora a gente está voltando. Tô voltando a gravar esses vídeos diários de segunda a sexta-feira, com cenário novo, com uma estrutura nova aqui, um pouquinho mais profissional os vídeos. E eu vou voltar com os mesmos temas, vou agregar um pouquinho mais sobre análises políticas, as análises econômicas que eu mesmo faço ou que eu acho interessante, que eu leio na internet. Vou agregar ao conteúdo desse canal. E para esse primeiro vídeo de volta, eu fiz uma análise aqui, eu escrevi alguns tópicos sobre algo que me entregou muito e que está me entretendo muito nesses últimos dias. É a estreia do programa Shark Tank Brasil. É a versão brasileira desse programa Shark Tank, que tem uma versão americana. Para você que nunca viu esse programa, é basicamente um programa onde eles juntam esses investidores, 5, 6 investidores, e pessoas, é um reality show, né? As pessoas se inscrevem para poder ter a oportunidade de fazer um pitch para esses investidores. E o que é um pitch? Um pitch é basicamente um pequeno tempo onde você fala sobre o seu negócio, sobre a sua empresa ou sobre a sua ideia de negócio com o objetivo de conseguir algo, no caso, investidores. Eles estão querendo dinheiro e a expertise dos próprios investidores, os contatos. E o programa é muito bacana, para você que gosta de empreendedorismo, eu super recomendo. E eu recomendo assistir a versão americana e depois assistir a versão brasileira. Por quê? Nessa ordem específica? Porque vai ficar bem claro a realidade dos empreendedores em cada um desses países. Para você que já assistiu, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você já assistiu as duas versões, você sabe muito bem do que eu estou falando. Basicamente, a primeira diferença, o primeiro ponto que eu acho que é diferente, que mostra assim, uma diferença exorbitante entre os empreendedores nos Estados Unidos e os empreendedores no Brasil. O primeiro é o capital, o acesso ao capital. Nos Estados Unidos é muito mais abundante o capital para empresas, para empreendedores. Por que ele é muito mais abundante? A economia gira mais, assim, tem questões políticas ali que podem resultar numa crise econômica, questões erradas, de movimentos errados do governo dos Estados Unidos, mas é indiscutível que lá tem muito mais abundância de capital por ser um país muito mais economicamente ativo e muito mais aberto ao empreendedorismo, com muito menos regulamentações, muito menos burocracias, onde os empreendedores prosperam. É simples assim. Quando você tem empreendedores prosperando, você tem mais capital acumulado, assim, não capital que tirou da mão de algum pobre, alguma coisa, mas você tem mais coisas sendo produzidas e, consequentemente, aquela pessoa que foi a idealizadora desse aumento de produção, ela vai ter um acúmulo de capital. Quando você tem mais acúmulo de capital, você começa a ter mais abundância de capital para outros empreendedores, para outras ventures, para outras iniciativas. Isso é, assim, na lasca, é exatamente assim, perceptível entre o programa americano e o programa brasileiro. Uma coisa assim que é clara é as ofertas dos tubarões. O programa funciona assim, eu, por exemplo, vou lá apresentar minha ideia. Então vou lá, apresento minha ideia e falo assim, eu quero 100 mil reais ou 100 mil dólares por 10% da empresa. Aí eles fazem contrapropostas. E você consegue ver, assim, é perceptível que nos Estados Unidos eles pegam muito menos porcentagem da empresa por muito mais capital. Se a mesma ideia, e for uma ideia assim, relativamente boa, a mesma ideia ou a mesma empresa que já teve alguns resultados fizesse o pitch nos Estados Unidos e fizesse o pitch no Brasil, e no Shark Tank isso é claro, no Brasil os investidores querem tomar pedaços enormes da sua empresa. Eles querem tomar 40, 50, 60% da sua empresa. No Shark Tank Brasil mesmo, eu pessoalmente só vi um caso em que os sharks, os tubarões,
tomaram menos de 50% da empresa, né, da ideia. O que é normal para eles é eles oferecerem assim, fazerem uma contraproposta, a pessoa está querendo 100 mil por 10%, eles fazerem a contraproposta de 100 mil por 40%, ou 200 mil por 50%. Eles querem a maior parte do dinheiro. E a culpa não. A maior parte da empresa, desculpa. E a culpa não é deles. A culpa é da falta de capital, do excesso de regulamentação do empreendedorismo no Brasil. A culpa não é deles. Para eles é muito mais arriscado investir no empreendedor no Brasil. É muito mais arriscado. Quantos empreendedores conseguem ser bem-sucedidos aqui no Brasil? E eu teve quando eu tava seguindo a rotina certinha de vídeos, antes desses 3 meses que eu fiquei parado com relação aos vídeos, teve uma pergunta muito interessante sobre empreendedorismo no Brasil. As dificuldades dos empreendedores, o empreendedorismo entre fronteiras, né? Qual que é a diferença entre empreender aqui no Brasil e empreender nos Estados Unidos? Qual que é a porcentagem de sucesso? E esse vídeo ainda vai sair. Eu não lembro muito bem, eu vou colocar aí o nome, o comentário que foi feito. Esse vídeo ainda vai sair, mas aqui já dá para você ter uma perspectiva sobre essa diferença de realidade. Segundo, lá no programa americano, os tubarões competem muito mais pelo empreendedor. Então, lá, assim, você tem um excesso de investidores, entre aspas, você tem um excesso de empreendedores também. O Brasil é um país atípico porque ele é o país que tem mais empreendedores por habitantes. O maior número de empreendedores por habitantes. Mas lá nos Estados Unidos você também tem muitas pessoas que querem empreender. E você tem um excesso assim, de investidores. Mas as ideias começam, quando a ideia é boa, elas começam a ser mais valiosas. Então os investidores lá, eles competem pelo empreendedor. Eles competem para fazer parte daquela ideia, para fazer parte do futuro daquela empresa. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui você vê o empreendedor um pouco que brigando com o investidor, desculpa, um pouco que brigando com o empreendedor para diminuir a quantidade que ele vai ter que fazer de aporte ou aumentar a porcentagem dele. E muitas vezes no próprio Shark Tank Brasil, eles fazendo ofertas conjuntas para impedir que o empreendedor tenha outras ofertas. Então, assim, vou juntar, eu sou investidor, vou juntar com aquele investidor, com aquele investidor, com aquele investidor, a gente vai fazer uma oferta só para que ele não tenha outra opção a não ser a gente ou nada. E isso também não é culpa dos investidores. Primeiro, assim, eu acredito que tem uma questão cultural nisso tudo, mas principalmente sobre as dificuldades que o governo brasileiro coloca sobre os empreendedores e que a própria cultura brasileira coloca sobre os empreendedores. Assim, na esquerda como um todo, você consegue ver que empreendedor é sinônimo assim, do pior ser da face da Terra. O exemplo de mal na sociedade é o empreendedor. E isso mostra a total alienação econômica, alienação de realidade que a esquerda tem. O empreendedor é aquele que produz, é aquele que faz acontecer. Portanto, é uma dos maiores recursos que uma sociedade deve ter. Não é à toa que os Estados Unidos é uma potência. Não é questões internas deles. E aí tem toda a questão do Trump querendo fechar mais as fronteiras. E acaba que os Estados Unidos é o país que mais importa empreendedores. Esse recurso maravilhoso que é o empreendedorismo, eles são um país que mais importa empreendedores. Consequentemente, eles são a maior potência econômica do mundo. Então fica um pouquinho atento nisso. Eu aconselho muito você ver esses 2 programas. O Shark Tank Brasil, ele ficou muito bom. Esses daí são algumas ressalvas que eu tenho, mas são ressalvas da própria realidade do empreendedorismo e de investidores no Brasil. Veja o Shark Tank Brasil, veja o Shark Tank americano. E comenta o que você acha dessa questão toda aí nos comentários. Deixa o seu like que ajuda muito. Compartilha esse vídeo, porque é muito importante para mim manter esse trabalho acontecendo. Eu não quero fazer esse trabalho para ganhar algum tipo de dinheiro, algum tipo de monetização. As monetizações estão ligadas no YouTube, não vou mentir. Mas eu faço isso porque eu gosto de chegar e pesquisar sobre uma empresa, pesquisar sobre uma realidade, ligar a câmera e fazer.
Eu faço isso no meu tempo livre e eu ficaria muitíssimo agradecido se você tivesse como compartilhar isso com seus amigos, divulgar esse vídeo e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.